Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes, mais um estudo indutivo no Evangelho de Mateus. Hoje, o nosso objetivo é estudar as três primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram e os mansos, né? Então, eu te convido à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, do 1 ao 5. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, pelo ensinamento. Pedimos que o teu Espírito nos ensine a aplicar esta palavra, a interpretar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira parte desse nosso estudo indutivo, que pode ser utilizado em pequenos grupos, em culto doméstico, cultos familiares, estudos bíblicos, né? A primeira parte são observações. Vamos observar detalhes, aspectos que chamam a nossa atenção. Depois vamos para a segunda parte, que é a interpretação. E por fim a terceira, que é aplicar na nossa vida. Então te convido a fazer esse exercício hermenêutico. Né? A primeira pergunta: qual tradução é melhor? Humildes de espírito ou pobres de espírito? Então a primeira bem-aventurança no verso 3, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a melhor tradução? Humildes de espírito ou pobres de espírito? Essa é a primeira pergunta. Nós entendemos que humildes de espírito é uma tradução mais adequada. Por quê? Porque o que produz a verdadeira humildade que Jesus está falando aqui não é a falta de bens materiais, não é a pobreza econômica, né? Prova disso que existem pobres que não são humildes, da mesma forma que há ricos que também não são humildes, né? Segunda questão: qual é a promessa para os humildes de espírito? Qual é a promessa? Está aí no verso 3 também na parte final, porque deles é o reino dos céus. Então a promessa é o reino dos céus. Terceira pergunta: será que o texto de Isaías 57:15, Isaías 57, verso 15, será que esse texto lá do Antigo Testamento, no qual Deus fala que habita com o contrito e humilde de espírito, está relacionado com essa bem-aventurança aqui da humildade de espírito? Então, se você for ler esse texto de Isaías 57:15, lá Deus fala que ele habita no alto e sublime trono, mas também ele habita com o humilde de espírito, o abatido de espírito. Então, a pergunta é: será que esse texto de Isaías está relacionado com essa bem-aventurança aqui? A resposta é sim, está relacionado, porque quando Deus fala que ele habita com quem é humilde de espírito, é a mesma coisa de dizer que o humilde de espírito, a ele pertence o reino dos céus. Ou seja, quem é humilde de espírito vive no reino de Deus. Consequentemente, está morando com Deus, está vivendo, e Deus está morando com essa pessoa, Deus está habitando com essa pessoa. Deus e a pessoa estão vivendo no mesmo ambiente. Então, são ideias, né, semelhantes. Isaías 57:15 está relacionado com Mateus 5:3. O oposto ao humilde de espírito é o arrogante autossuficiente? Então é uma pergunta que você pode fazer também. O que é o oposto a humilde de espírito? Será que é uma pessoa arrogante, autossuficiente, uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, que ela é suficiente para ela mesma, ela não precisa dos outros, ela não precisa nem de Deus? Sim. Então, quando Jesus fala que bem-aventurado o humilde de espírito, ele está se contrapondo a essa figura do arrogante, que acha que não precisa de ninguém, o autossuficiente, né? Uma outra questão para a nossa reflexão aqui, em termos de observação: qual é o texto do Antigo Testamento que é a base da bem-aventurança dos que choram? Então, se você observar aqui no texto que nós lemos, quando fala na segunda bem-aventurança, que é o verso 4, Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois da palavra choram, tem uma referência, uma letra pequena, uma letra A aqui na minha Bíblia. No rodapé tem a referência é Isaías 61:2.
Lá no texto de Isaías 61:2, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e serão chamados carvalhos de justiça. Então a pergunta é, será que esse texto de Isaías 61:2 está relacionado com a segunda bem-aventurança de Mateus 5:4? Bem-aventurados os que choram? Sim, está relacionado, né? Então quando Jesus disse essa segunda bem-aventurança, ele estava fazendo uma referência a Isaías 61:2, né? E esse texto de Isaías 61:2 nos ajuda a interpretar corretamente essa segunda bem-aventurança, que é a próxima pergunta aqui, ó. Será que bem-aventurados são os que choram por qualquer situação? Será que quando Jesus falou assim, ó, aprovados por Deus são os que choram, ou bem-aventurados são os que choram, Jesus estava falando de um modo geral? São as pessoas que choram por qualquer coisa? São as pessoas emotivas, por exemplo? Mas aqui em Mateus não tem a explicação, né? Mas quando a gente vai no texto de referência, que é Isaías 61:2, nós vamos ver que lá em Isaías, o ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo, ou seja, o Messias, ele vai consolar os que choram e vai trazer a justiça para aquelas pessoas. E eles serão chamados carvalhos de justiça. Ou seja, qual é o contexto? Um contexto de choro em razão da violência, em razão do pecado, em razão da injustiça que as pessoas sofrem. E esse ungido de Deus vai trazer a justiça, vai trazer a vingança de Deus para os malfeitores. Então, é bem-aventurado os que choram em razão dessa situação, não é qualquer tipo de choro, né? Aí a gente pode ver a importância dos textos relacionados para nos ajudar a interpretar corretamente. Uma outra questão aqui, ó, qual é a promessa para os que choram? Qual é a promessa? O consolo. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a promessa é o consolo, né? Conforme o texto de Isaías 61:2, que é esse que nós já fizemos referência, quem trará o consolo aos que choram? Qual pessoa vai trazer esse consolo? Quem vai consolar? Quem vai trazer, né, a vingança, a justiça? Quem é? A pessoa sobre a qual o Espírito Santo está sobre ela. Lá no texto fala, o Espírito Santo está sobre mim. Quem está fazendo referência a quem? O texto de Isaías. Ao ungido, aquele que recebeu o Espírito Santo. Quem é ungido? O Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Então Isaías 61 está falando de Jesus, porque Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Messias. Ele é o responsável por trazer a vingança, por consolar as pessoas que choram, né? por trazer justiça ao mundo. Outra questão, qual texto do Antigo Testamento ampara a bem-aventurança dos mansos? A bem-aventurança dos mansos é a terceira, está aí no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A pergunta é, qual é o texto que estava em mente, ou na mente de Jesus, quando ele proferiu essa terceira bem-aventurança? Qual é o texto do Antigo Testamento? Né? Também tem a referência aí, depois da palavra manso. Se você observar, no rodapé da sua Bíblia, vai levar você ao Salmo 37. Então, o texto do Antigo Testamento que ampara, que sustenta essa bem-aventurança, Salmo 37, do 7 ao 11. O que diz? Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera, deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E no verso 11, lá no Salmo 37, diz, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então esse é o texto que faz referência à terceira bem-aventurança, Salmo 37. Outra pergunta, será que manso, aqui na terceira bem-aventurança, quer dizer ou está relacionado com fraqueza, com passividade? É isso que Jesus está ensinando, que bem-aventurado o manso, aquele que é passivo, aquele que é fraco, aquele que aceita tudo de todos? Essa é uma questão para a nossa reflexão, né? E o texto nos ensina, o contexto também nos ensina, e a própria referência ao Salmo 37 nos mostra que não é essa a mensagem de Jesus. O manso que agrada a Deus, que é aprovado por Deus, não é esse fraco, passivo,
não é que tolera tudo, não é nesse sentido. Aqui é no sentido, manso é aquele que se dobra à vontade de Deus, aquele que aceita o jugo de Deus, que aceita o domínio de Deus sobre a sua vida, né? Ele não é rebelde, ele aceita, ele é submisso a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus controla a história do mundo e controla a história da sua vida. Então ele é manso em relação a isso, né? É uma atitude que em razão disso gera uma gentileza e uma paciência com as pessoas. Então se a pessoa ela aceita, ela entende que Deus é quem controla a sua vida, que Deus é soberano, por que ela vai agir com violência? Por que ela vai ser arrogante, rude com as pessoas, né? Se ela sabe que Deus é quem controla os passos da sua existência, os acontecimentos da sua vida, isso leva no relacionamento interpessoal a gentileza, isso traz gentileza nos relacionamentos, nas palavras, paciência com as pessoas, né? Se você sabe que Deus está controlando você, Deus está no controle da sua vida, isso permite que você seja alguém manso, manso com relação a Deus, porque você aceita a soberania de Deus, o jugo de Deus, e manso num relacionamento com as outras pessoas. Tá? Qual é a promessa para os mansos? Essa terceira bem-aventurança, todas trazem promessa, né? Qual é a promessa para os mansos? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Por que eles são bem-aventurados? Por que eles são aprovados por Deus? Qual é a promessa para eles, né? Está aí no verso 5. Porque herdarão a terra. Herança da terra. Essa é a promessa. Herança da terra. Irmãos, agora nós podemos chegar à segunda parte do estudo. Qual é a segunda parte? A interpretação. Nós fizemos observações e aí o exercício que nós temos que fazer agora é o seguinte, mas qual é o significado disso? Qual é a interpretação? Né? Tem algumas questões para a nossa reflexão que vão nos ajudar a interpretar corretamente esses 5 versículos do capítulo 5 de Mateus. Como ser bem-aventurado é ser aprovado por Deus, nós já estudamos isso. Como ser bem-aventurado é ser aprovado por Deus. Podemos resumir essas 3 bem-aventuranças dizendo que, primeiro, bem-aventurado é aquele que, na sua humildade, reconhece a necessidade espiritual e a dependência de Deus. É aquela pessoa que sabe que sozinha não pode realizar nada, nenhum bem. É aquela pessoa que na sua humildade reconhece a sua falência espiritual e moral diante de Deus. 2. Bem-aventurado é aquele que chora pela ausência de justiça no mundo, causada pelo pecado e pelo mal. A ausência de justiça no mundo, causada pelo seu pecado e pelo pecado das outras pessoas. A ausência de justiça no mundo pelo mal que ela causa e pelo mal que as outras pessoas causam. Então, por isso ela chora, pela ausência de justiça. E 3. Bem-aventurado é aquele que aceita a soberania de Deus sobre a sua vida e por isso é gentil no trato com os outros. É aquela pessoa que sabe que Deus está conduzindo a sua vida. Deus é soberano e ela se submete a isso de forma voluntária, com mansidão. Nós podemos resumir essas 3 bem-aventuranças dessa forma? Sim, podemos resumir dessa forma. É um resumo, é uma síntese das 3 bem-aventuranças, né? E aí nós podemos ilustrar, eu gostaria de ilustrar isso, com 2 exemplos da própria Bíblia, né? Lá em Números 12, 3, a palavra de Deus fala que Moisés era o homem mais manso que existia na terra naquele momento. Diz assim, Números 12, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, naquela época, naquele momento, Moisés era o homem mais manso que estava na terra. E esse comentário sobre a mansidão de Moisés, ele ocorre no momento em que os irmãos de Moisés estavam questionando a sua autoridade. Arão e Miriam estavam questionando, porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, e aí eles questionam a autoridade de Moisés como o único representante de Deus. Eles falam que Deus não falava só por meio de Moisés. Então eles estavam indo contra o próprio irmão, e nesse contexto em que Moisés tem a sua autoridade contestada pela própria família,
vem a palavra de Deus e fala, e Moisés era muito manso. Porque a mansidão, nesse contexto, né, de ofensa, de oposição, é nesse momento que a mansidão se mostra necessária, né? Então tem pessoa é manso, mas não mexa comigo. Não, a gente vê que a mansidão se mostra nesses momentos mesmo de litígio, né? De ofensa, de oposição, de perseguição, né? É aí que a pessoa se mostra mansa. Então, um bom exemplo da Bíblia, Moisés, quando os irmãos queriam tomar o seu poder, tá? E o texto mostra que eles foram castigados, os irmãos foram castigados, Miriam foi castigada, e Moisés ora e pede a cura dela. E nós temos um exemplo também, que é o exemplo supremo de mansidão, de humildade, que é Jesus Cristo. Um texto muito relevante para demonstrar isso é Mateus 11, de 28 a 30, quando Jesus fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Vinde a mim por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus é manso e humilde de coração. É uma aplicação, uma ilustração das bem-aventuranças que nós estamos estudando. Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Considerando, uma outra questão, considerando que o Sermão do Monte começa com a bem-aventurança da humildade de espírito, pode-se logo perceber que ninguém consegue por si mesmo atingir os padrões daquela pregação? Se o sermão da montanha, o sermão do monte começa falando bem-aventurados os humildes de espírito, significa, já mostra para as pessoas, ó, ninguém por mérito próprio, por esforço próprio, vai conseguir cumprir o que está no sermão do monte. Nós podemos chegar a essa conclusão, levando em conta que o sermão começa com a humildade de espírito, ou seja, com aquele reconhecimento de carência, de fracasso moral, de fracasso espiritual, de total dependência de Deus. Em outras palavras, para cumprir o que Jesus disse aqui no Sermão do Monte, as pessoas precisam da graça, da misericórdia de Deus, porque é por elas mesmas, elas não conseguem. Ninguém consegue cumprir por mérito próprio, né? Será que ele já começa o sermão com essa bem-aventurança para ensinar isso? Ensinar a total dependência de Deus, da graça de Deus? É uma pergunta que você pode fazer no seu pequeno grupo, né? E a resposta é sim. Esse é um ensinamento, humildade de espírito, é dependência de Deus para tudo. Ninguém faz nada de bom se não for pela graça de Deus. Outra questão. Também podemos sintetizar assim, dizendo assim, como o cristão deposita toda a confiança somente em Deus, o cristão ganha de Deus o reino, o consolo e a posse da terra. Como o cristão confia em Deus e busca somente em Deus, ele vai ganhar de Deus o reino do céu, o consolo e a posse da terra, ou seja, as três bem-aventuranças aqui. Para o humilde é o reino, para o que chora, o consolo, e para o que é manso, a posse da terra. Resposta: sim. Agora, irmãos, podemos chegar à parte final, que é a aplicação. Nós já observamos, interpretamos e agora nós podemos aplicar. Duas questões aqui de aplicação. O que esse texto nos ensina hoje? A primeira questão para a nossa reflexão. Você se acha uma pessoa boa ou você se acha um fracassado espiritual e moralmente que precisa de Deus para tudo? Duas opções. Você se acha uma pessoa boa ou alguém que sem Deus não vale nada? Um fracassado espiritual, um fracassado moral, que precisa de Deus para fazer tudo. Infelizmente, muitas pessoas se acham pessoas boas, né? E aqui está ensinando que todos nós, sem Deus, somos fracassados espiritual moralmente. Nós precisamos de Deus para fazer tudo. Sem Deus nós não conseguimos praticar o bem. Ninguém sem Deus pratica o bem. Sem Deus, as pessoas são livres apenas para fazer o mal. Não tem liberdade para fazer o bem, né? A pessoa não se sente motivada a fazer o bem. Os seus desejos são tendenciosos para o erro, para o mal. Então nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para fazer o bem. Em outras palavras, o sucesso na vida vem da sua força pessoal, do seu carisma, do seu esforço, do seu trabalho, da sua personalidade forte, da sua bravura diante das dificuldades?
Ou o sucesso na vida vem da humildade, do choro por justiça, da mansidão nos relacionamentos, porque você sabe que o sucesso, na verdade, ele vem da aprovação de Deus. Ele vem do trono de Deus. É a mesma pergunta com outras palavras, né? E a resposta é a mesma. Só Deus pode tornar alguém bem-aventurado. Então, bem-aventurado, na verdade, não é aquele que é forte, não é aquele que se esforça, não é aquele que é bravo, né? Não é aquele que nunca chora, não. Bem-aventurado, aprovado por Deus, bem-sucedido é aquele que é humilde de espírito, é aquele que chora por justiça, chora e pede para Deus, recorre a Deus, e é aquele que é manso, que aceita o domínio de Deus e é manso com as outras pessoas, né? Que tolera, que tem paciência, que mede as suas palavras, que tenta não ofender, que aceita oposição, como Moisés, que aceita pessoas quererem tomar o que é seu, que tem paciência com o erro do outro, né? Esse sim é bem-aventurado, esse sim é aprovado, esse sim é bem-sucedido. Ou seja, nós estamos falando de graça, graça de Deus. Aqui Jesus não está falando de mérito, de conquista, mas de receber de Deus, de ser aprovado por Deus. Chegamos ao final, então, desse estudo. Agradeço pela sua presença, você que está acompanhando aqui a nossa sequência. E a nossa oração é que Deus continue te abençoando. Se você ainda não tem um pequeno grupo, eu te convido a entrar em algum pequeno grupo ou criar um pequeno grupo na sua casa. Chame os seus amigos, seus parentes, né? Esse material ele está na descrição do vídeo, está em PDF. Todos os vídeos têm o material em PDF. Que Deus te abençoe. Assim nós oramos em nome de Jesus, agradecidos por mais um dia.